Olá, um grande abraço para você. Estamos começando mais uma edição do nosso Papo Cabeça aqui pelo Acta, sempre conectado. E você não deve esquecer de acionar as suas redes sociais para curtir a gente no Instagram, no Facebook, no Twitter e também no YouTube, abraçando a nossa colônia brasileira espalhada pelo mundo inteiro. Nesse momento, por exemplo, a gente tem gente assistindo em Bucareste, capital da Romênia, e também em Budapeste, capital da Hungria. É o mundo todo, né, curtindo a gente. E no Papo Cabeça de hoje, Adroaldo Catão, advogado, diretor-presidente do Detran. Tudo bem, presidente? Tudo bem, meu querido. Tá tranquilo? Tranquilo. Então vamos falar logo de placa, né? Placa cheia de números, cheia de letras, cheia de cores. Vamos trocar mesmo? Como é que é? Já começamos, né? Começamos a trocar, na verdade não a trocar, né? Os novos emplacamentos é que estão já saindo com a placa nova, né? Mas a placa antiga, a placa cinza, né? Ela permanece... Quem tem seu fusquinha antigo... Quem tem seu carro pode permanecer com a placa cinza indefinidamente, né? A única hipótese de você ter que trocar é, enfim, se você realmente tiver que trocar porque perdeu a placa, porque vai mudar de município ou o carro novo, né? Esse já está saindo com a placa nova. Então, recentemente alguém me perguntou, me furtaram a minha placa. Então você realmente já tem que sair com uma placa nova, porque não há mais colocação de placas cinza. Toda colocação de placa nova agora já é com a placa Mercosul. Então não há necessidade de correr para trocar a placa, não. A antiga ela vai permanecer. Permanece normalmente, né? Não há nenhuma mudança quanto a isso. A placa cinza continua convivendo com a placa nova, a placa padrão Mercosul, e assim, indefinido. Isso aí vai continuar indefinidamente. Segundo a proposta dos Detrans, a ideia foi que a gente não fizesse uma mudança de uma vez só, porque facilita a vida do cidadão. Você não precisa correr para os postos de atendimento para trocar sua placa, gastar mais dinheiro. Então a ideia é que somente os carros novos implantem essa placa e, claro, quando houver necessidade de troca. Né? Mas vai haver necessidade de uma troca geral? Isso já está previsto? Não, pelo contrário. A ideia é que isso permaneça assim agora e com o tempo, né, as pessoas vão trocando suas placas. Os carros vão perdendo sua utilidade e aí daqui a mais ou menos uns 8 anos é que a gente prevê que todos os carros estejam com a placa nova. Quando houver uma renovação da frota, digamos assim. Exatamente. Aí, como diria Lulu Santos, ainda vai levar um tempo. Vai levar um tempo, vai levar. A média é 8 anos porque também a gente acredita que as pessoas, eu já tenho sido procurado para isso, muitas pessoas procurando para trocar porque querem trocar. Né? Ela vai ter um custo, obviamente, mas algumas pessoas... De repente o status é mais bonito. Querem assumir esse custo, achou mais bonita a placa, quer trocar e tal. Então, nesse caso, existe a possibilidade, claro, você vai ter que fazer o pagamento das taxas, mas pode sim trocar a placa se quiser. Né? Não é que é proibido. Mas não é proibido, exatamente. Não é obrigatório, mas não é mas proibido. também não é proibido. Exatamente. Né? Quanto custa hoje já essa placa nova? Olha, você vai pagar algumas taxas do Detran, mas a placa em si, né, a placa ela está sendo comercializada por empresas que fazem, eles chamam de estampagem, né? Que é imprimir a placa, vamos dizer assim. Essa empresa ela compra de um fabricante a chapa, né? E ela faz a impressão. Ela tem cobrado aqui em Alagoas, uma pesquisa que a gente fez, cerca de R$190. A gente acredita que esse preço relativamente alto, né, ele se dá porque ainda tem poucas empresas credenciadas. Né? Com o tempo, novas empresas vão sendo credenciadas. Na primeira semana, foram 6 empresas. A gente já tem mais de 40 pedidos. Então, provavelmente, aí, nesse próximo mês, esse preço já deve estar diferente. Né? A concorrência maior vai diminuir o preço. Agora, presidente, a placa atual ela tem 3 letras e 4 dígitos, né? 4 números. Essa nova, o que é diferente? Ela acrescentou no meio dos números, né, tirou um número e colocou mais uma letra. Isso facilitou a quantidade de combinações, né? E se diz que isso não é só para segurança, mas também para essa quantidade de combinações que agora ela aumentou muito, né, exponencialmente a possibilidade. Então, essa foi uma mudança, vamos dizer assim, na placa. Entre outras coisas, né, alguns itens de segurança, como o QR Code, né, que agora a placa tem. Qual é a finalidade do QR Code na placa? A finalidade é você poder identificar o veículo pela placa, né, assim, imediatamente. Né? Qualquer leitor do QR Code pode ir lá identificar a procedência do veículo, de onde ele é, porque a placa não mostra mais. A placa atual ela diz o município e o estado. Isso. A atual, essa mais nova, ela Brasil. Não mostra nada. Isso. Ela só onde é que eu vou saber de onde que estado é aquele veículo? Só pelo QR Code. Só pelo QR Code é que você vai ficar sabendo. Você pode ir lá usar qualquer leitor do QR Code, né, e vai conseguir ler a procedência do veículo. Isso facilita, por exemplo,
a lei seca, na Blitz passa, vai lá e já faz esse processo também para identificar se o carro está legal? Muito francamente, o modelo da placa ele começou a ser discutido já há muito tempo, né? Isso já vem sendo discutido desde 2012, se eu não me engano. E em 2018, né? 2018 foi agora. Exatamente, 2018. 2019 foi o primeiro ano do novo governo federal, vamos dizer assim. E o governo anterior, ele virou a chave muito rapidamente para trocar a placa pela placa Mercosul. Isso causou alguns transtornos. Os estados que implementaram tiveram vários problemas. Então o que é que aconteceu? Alagoas escolheu esperar, né? Vamos esperar um pouco para ver como é que isso anda. E o que é que aconteceu? No ano de 2019 todo, nós discutimos muito esse modelo de placa Mercosul. Então alguns itens de segurança que tinham sido colocados lá no início, lá em 2018, eles foram sendo retirados. Então as ondas, né, sem usar a linguagem técnica, mas eram umas ondas que tinham um reflexo, um chip na placa, então uma série de coisas que ao mesmo tempo aumentava a segurança, mas também, digamos assim, encarecia muito a placa, né? Então a gente foi fazendo aí acordos junto ao governo federal para que a placa não ficasse nem completamente inócua, né, a mudança, nem houvesse também um encarecimento muito grande do valor para o cidadão. E terminou resultando nessa placa que ela é sim um pouco mais segura do que a placa atual, né, a placa cinza, mas também ela não tem assim todos aqueles requisitos que tinha lá no início em 2018. Em resumo, né, a pergunta que você me fez é se facilita para o policial. Ao mesmo tempo que não facilita na visualização, porque hoje ele já vê que o carro não é de Maceió, por exemplo, né? Ele já, olhando para o veículo, ele verifica isso. Agora não, agora ele tem que recorrer ao uso do QR Code. Por outro lado, o uso do QR Code é muito mais difícil para falsificar e tudo mais, então ganhamos em segurança aí nesse aspecto. Os outros países já estão usando já? Os outros países do Mercosul? Do Mercosul. Sim. Essa é uma discussão também que tem sido levantada sobre o padrão Mercosul, né? Essa placa atual, muita gente da área do trânsito alega que ela não está respeitando completamente os padrões do Mercosul. Por quê? Porque alguns elementos que eles exigiram, né, na resolução do Mercosul não estão sendo cumpridos. Um deles é essa onda, né? Se não me engano, essa onda sinodial, não lembro bem o nome técnico que o pessoal da área me explicou. Mas isso é um detalhe muito técnico que só as áreas bem específicas de trânsito estão trabalhando. Para efeito do cidadão, o importante é que o padrão brasileiro é um só, né? Essa discussão, por exemplo, de se o padrão Mercosul está igual ou não, ela tem um pouco significado, a não ser, obviamente, que você cruze a fronteira, né? Se você cruza a fronteira, a ideia do padrão Mercosul era facilitar, principalmente naqueles estados brasileiros, né, que fazem fronteira com os países do Mercosul, a identificação e, portanto, a punição, multa, esse tipo de coisa. Se você não vai cruzar a fronteira, então isso não tem nenhuma serventia. E, claro, se você mora na fronteira, mesmo que você cruze a fronteira com a placa fora do padrão, né, cada país vai ter a forma ou não de identificar esse veículo. Então essa é uma discussão assim, que vai além do debate mais aberto ao próprio público, o consumidor, né, dos automóveis. A área técnica realmente está se debatendo nisso aí. E eu costumo dizer, sem entrar também em muitos detalhes, que achei que a implantação da placa Mercosul no Brasil ela foi feita de forma muito assodada, né? Muito rápida. Eu sempre defendi aqui, o governador Renan Filho sempre defendeu também, que Alagoas esperasse. E a gente esperou até o último momento, né? Para deixar realmente para quando não tinha outra forma. Nós fomos obrigados mesmo pelo Denatran e tivemos que entrar no modelo. Fizemos tudo certinho, a área técnica estava toda pronta, conseguimos implantar, não tivemos nenhuma crise, nenhum problema e deu tudo certo, mas assim, eu achava que a gente devia ter esperado ainda mais, sabe? Porque não dá mais para voltar atrás, certo? Na época, 7 estados já tinham implementado, mas ainda assim eu achava que era o caso de conviver um pouco mais de tempo com a placa cinza e a placa Mercosul e de repente a gente verificar, né, o que deu certo, o que deu errado e tudo mais. Exato. O detalhe é que a questão, principalmente na hora que a gente tem um acidente, a primeira preocupação é decorar a placa do carro. Isso. Com essa nova placa é mais complicado de decorar. Porque você não está acostumado. Não está acostumado, tem número, tem letra, tem número, tem letra. Isso é ruim, né? É verdade. Nessa hora. Que a gente está acostumado com o modelo, né? Quando muda para outro, realmente dá essa confusão mental, né?
Mas eu acho que as pessoas vão se adaptar. Acho que isso é o mínimo, isso realmente não é um grande problema, né? É como eu te disse, eu esperaria um pouco mais, sabe? Eu ainda passaria mais algum tempo convivendo com esses dois modelos, mas eu acho que também assim nós entramos com muito cuidado, né? Só com carros novos, então vamos ter um tempo aí de adaptação e o mais importante é que as pessoas não fiquem alarmadas que têm que trocar a sua placa, porque de fato elas não têm. Ok, a gente vai para um intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta conversando com Adroaldo Catão, diretor-presidente do Detran Alagoas. A gente volta já. Você sabia que o Disque Denúncia 181 funciona 24 horas e ninguém precisa se identificar? Mas se o sigilo é garantido e só tem eu e você aqui, então você não precisa falar tão baixo, né? Ajude a polícia a combater a criminalidade. Ligue 181, baixe o aplicativo ou acesse o site. Solte sua voz. Denuncie e ajude a manter Alagoas segura. Governo de Alagoas. A internet caiu. O e-mail falhou. Maquininha travou. E o cliente se mandou. A Alu Telecom tem uma das melhores coberturas em fibra ótica do Brasil. São mais de 16 anos de experiência e 29 mil quilômetros de fibra ótica espalhadas pelo país. A Alu está presente nos melhores centros empresariais de Maceió, levando internet de verdade e soluções perfeitas para o seu negócio. Acesse o site e saiba mais. Alu Telecom. Conexão de verdade. Em 10 anos de história, foram muitos clientes e cada um foi único. Não trabalhamos apenas com revestimentos, oferecemos soluções, transformamos o seu ambiente e realizamos sonhos. Assumimos a responsabilidade de cuidar do que é seu e, para isso, procuramos parcerias e nos especializamos a cada dia mais. Nossa vontade de aprender e atender cada vez melhor só aumenta. Esse é o nosso sonho. Queremos realizar o seu. Oicos, personalize. Você é único. Móveis de qualidade você encontra aqui. Armazém NS Design. Móveis planejados em até 24 vezes sem juros, além de toda a linha Tramontina. Temos móveis soltos para pronta entrega e facilidade no pagamento. Armazém NS Design. 3022-6632. De volta com o Papo Cabeça, e a gente continua o nosso papo de hoje aqui pelo Acta com o Adroaldo Catão, diretor-presidente do Detran Alagoas. O assunto agora é CNH digital. Bons tempos ou não, que a gente tinha que ter aquela, até hoje a gente tem, né? Aquela carteirinha lá impressa. A minha primeira eu ainda tinha muito cabelo, por exemplo. Quando eu tirei a minha CNH lá para as bandas dos anos 90. E hoje? A era digital, como é que está esse processo? Hoje a gente está num processo avançado, né? É um processo, ele é integrado, né? Porque a CNH e os documentos dos nossos veículos, eles têm um banco de dados federal, nacional, né? Então vale para o Brasil todo, mas cada Detran vai, vamos dizer assim, entrando na tecnologia, né? Quer dizer, vem uma ordem, vamos dizer assim, de cima, mas cada um tem que se adaptar. Então Alagoas teve estava na vanguarda disso, né? Porque a gente conseguiu ser o primeiro estado a implantar a CNH digital no Brasil e a gente foi um dos primeiros, se não me engano, o sexto ou foi o sétimo, a implantar o documento do veículo digital, né? Que é o CRLV. Então nós já estamos plenamente adaptados. Alagoas já tem o aplicativo que é o único para o Brasil todo, o Carteira Digital de Trânsito. A Alagoas já está disponível porque já tem a CNH e o documento do veículo, então qualquer cidadão alagoano já pode baixar esse aplicativo, Carteira Digital de Trânsito, e lá ele vai poder baixar a sua CNH digital e o documento do seu veículo. Então esse é um processo Ele vai ter as duas coisas lá? As duas a CNH coisas. E o documento do Isso. carro. A única exigência para o caso da CNH é que a sua CNH já tenha, se você olha abrindo a CNH física, dá uma olhada lá se tem um QR Code, né? Aquele códigozinho lá. Se tiver o QR Code, já está disponível para você baixar a sua CNH digital. E se não tiver? Se não tiver, você tem que aguardar a sua renovação, porque isso só começou a partir de 2017.
Então a sua CNH, se ela for de 2017, a partir de maio, se eu não me engano, já é uma CNH nova. No processo de renovação, como é que fica? O processo de renovação é normal, igual a qualquer outro, ela já vem normalmente impressa, né, a CNH. Então renovou automaticamente, ela já está no processo digital também? Já, com certeza, já está com o processo digital. Ela é impressa e digital, a CNH. Agora, o documento do veículo é que a gente avançou mais ainda, né? Quer dizer, Alagoas também Alagoas, nesse caso, foi o primeiro estado a implantar o modelo em que você pode imprimir o seu documento em casa. Quer dizer, nós já estamos funcionando assim. O documento do carro. O documento do carro. Hoje você paga a sua amarelinha, né? Você vai pagar o IPVA e vai pagar o licenciamento. O que é que acontece? Hoje o cidadão espera o documento chegar em casa, né? Se por algum motivo o correio não entregou, enfim, não achou, alguma coisa desse tipo, o documento volta para o Detran, o que causa uma fila danada, né? As pessoas, infelizmente, vão ter que ir ao Detran, enfrentar a fila, pegar o documento. Com essa mudança, não há mais necessidade nem de você esperar o documento em casa, porque o documento já está disponível nesse aplicativo. Quer dizer, se você já tem o aplicativo, o documento já está disponível. E você pode também imprimir o documento se quiser. Se você quiser não manter somente Se quiser gastar papel, né? Gastar o papel A4, viu? Não é mais aquele papel verdinho e tal, cheio de vamos dizer assim, de elementos de segurança. Marca d'água e tal. Isso, não há mais essa necessidade. Você imprime numa impressora comum, num papel A4 e pode guardar no carro, né? Você guarda lá o documento no carro e mantém o seu documento digital. Então é uma segurança maior, é uma facilidade muito grande, né? Quer dizer, você imaginar que hoje um documento que é tão importante, que é de porte obrigatório, né? Você tem que portar esse documento no veículo. Você pode imprimir em qualquer lugar e isso já é realidade, né? A partir de maio, né? A partir de maio, nós já não vamos enviar o documento, né? A gente ainda está enviando os documentos porque estamos em fase de teste. Isso é natural. E além do que mais, você mantenha. tem muita gente que ainda é resistente, né, ao processo digital, à modernidade. Ele quer o papel, ele quer o físico, né? Ele quer ter o documento na mão. Né? Isso, exatamente. Eu acho que às vezes a impressão também pode facilitar, né? Se você tem mais de uma pessoa que dirige o veículo, você pode disponibilizar. Se bem que no digital também pode, você pode compartilhar, né? O seu documento. Pode fazer o compartilhamento, né? Pode fazer o compartilhamento, então é possível você manter os dois modelos. Por exemplo, o documento que está na minha digital, eu posso passar para o meu filho, não tem problema nenhum. Sem problema nenhum. Você pode tanto imprimir quanto passar por meio do aplicativo, né? Ele também tem que baixar o aplicativo, o carteira digital. Quando você compartilhar com ele, que botar o CPF dele, ele vai receber lá no aplicativo uma autorização para baixar também. Aí ele baixa e está valendo, né? Vale igual ao documento impresso. Isso diminuiu muito, né? O número de pessoas lá no Detran. Tem diminuído, né? A gente ainda não viu claramente essa diminuição, porque nós começamos isso agora, né? Nós fomos o primeiro estado a implantar e a gente tem um mês, né? Então a primeira, vamos dizer assim, a primeira leva de amarelinhas começaram a ser paga agora e aí a gente vai medir o impacto disso, porque nós, como eu te disse, a gente vai continuar entregando os documentos em casa, mas nós já não estamos entregando documento no Detran, tá? Então, por exemplo, se por algum motivo você não recebeu o seu documento, não precisa se preocupar, porque você já tem o documento digital. Então, basta você acessar o seu aplicativo ou até mesmo o site do Detran, você pode imprimir o seu documento. Então, não há mais necessidade de ir buscar o documento no Detran. Ai, meu Deus, o meu documento não chegou, não sei onde está, ele já está na plataforma. A culpa é do carteiro, não trouxe, o correio está em greve. Isso, não tem mais problema, porque, claro, isso tem acontecido agora, mas no futuro realmente nós não vamos entregar mais documento, porque o documento já vai estar disponível para o cidadão. Hoje são quantos condutores habilitados no estado? Eu não tenho esse número aqui agora não, é muita gente, não tenho esse número aqui não. Mas eu posso te dizer uma coisa, o percentual de carteiras digital, né? Carteiras digitais que a gente tem aqui em Alagoas ainda é muito baixo. Mas ele é baixo por quê? Por causa disso que você falou, que as pessoas ainda não se adaptaram. São resistentes ainda. Mas também porque nós temos muitas CNHs ainda antigas, né? Então a tendência, como as CNHs somente a partir de 17, né, é que você pode baixar a CNH digital, pode ser que a partir de agora a gente vai aumentando esse percentual. Na última vez que a gente verificou, estava em cerca de 20%. Que é muito baixo, né? O ideal é que no futuro você tenha aí pelo menos 90% para a gente fazer a virada também na CNH, porque o futuro vai ser essa virada na CNH também, a gente manter a CNH somente digital.
Mas isso ainda vai demorar um pouco. A minha, por exemplo, só vence daqui a 2 anos. Certo. Eu posso baixar o aplicativo agora, mesmo com a física? A sua provavelmente se vence daqui a 2 anos, ela é de antes de 2017. Se ela é de antes de 2017, não deve ter o QR Code atrás, então você não pode. Mas o que é que você pode fazer se quiser, obviamente, tirar uma segunda via. Se você quiser, você pode. Você tira uma segunda via, a nova já vem. Paga por isso a segunda via? Paga. Paga tudo, né? Paga tudo. História. Quanto é? É 100 e poucos reais, 120 reais, coisa assim. Não lembro bem também exatamente o valor. Se você pagar pela segunda via, você vai, obviamente, receber uma nova CNH impressa e essa CNH já tem o QR Code. Mas eu, como assumi o cargo de diretor, eu não tinha a CNH nova, né? Então eu tive que tirar a segunda via, porque as pessoas me perguntam, né? Mas você tem? Eu não tinha. Eu digo, não, agora eu tenho. Posso demonstrar aqui que tem. Tal, exatamente. Então eu fiz o pagamento também, é uma coisa muito rápida, agora a gente vai falar também aqui. Você basta entrar no site, né? Não precisa ir ao Detran. Você entra no site, tem lá segunda via, imprime a guia de pagamento, faz o pagamento, pode ser no internet banking, né? Faz o pagamento e a carteira chega na sua casa. Né? Essa chega na sua casa. Essa obrigatoriamente tem que chegar. Obrigatoriamente, exatamente. Uhum. Ok, vamos para mais um intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta ainda conversando com o Adroaldo Catão, diretor-presidente do Detran. Até já. Você sabia que o Disque Denúncia 181 funciona 24 horas e ninguém precisa se identificar? Mas se o sigilo é garantido e só tem eu e você aqui, então você não precisa falar tão baixo, né? Ajude a polícia a combater a criminalidade. Ligue 181, baixe o aplicativo ou acesse o site. Solte sua voz. Denuncie e ajude a manter Alagoas segura. Governo de Alagoas. A internet caiu. O e-mail falhou. Maquininha travou. E o cliente se mandou. A Alu Telecom tem uma das melhores coberturas em fibra ótica do Brasil. São mais de 16 anos de experiência e 29 mil quilômetros de fibra ótica espalhadas pelo país. A Alu está presente nos melhores centros empresariais de Maceió, levando internet de verdade e soluções perfeitas para o seu negócio. Acesse o site e saiba mais. Alu Telecom. Conexão de verdade. Em 10 anos de história, foram muitos clientes e cada um foi único. Não trabalhamos apenas com revestimentos, oferecemos soluções, transformamos o seu ambiente e realizamos sonhos. Assumimos a responsabilidade de cuidar do que é seu e, para isso, procuramos parcerias e nos especializamos a cada dia mais. Nossa vontade de aprender e atender cada vez melhor só aumenta. Esse é o nosso sonho. Queremos realizar o seu. Oikos, personalize. Você é único. Móveis de qualidade você encontra aqui. Armazém NS Design. Móveis planejados em até 24 vezes sem juros, além de toda a linha Tramontina. Temos móveis soltos para pronta entrega e facilidade no pagamento. Armazém NS Design. 3022-6632. De volta aqui no Papo Cabeça do Acta, conversando com o Adroaldo Catão, diretor-presidente do Detran, e agora a gente vai falar dos serviços online, né, oferecidos pelo Detran. E eu lembro muito bem, presidente, quando o Detran tinha sua sede aqui no Pontal. Meu amigo, às vezes 5 horas da manhã, era aquela ruma de gente lá na fila para pagar um documento e vários são os serviços. Agora, ainda tem muita gente. Ainda tem muita gente, mas diminuiu bastante. Diminuiu, porque isso também é uma grande vantagem aqui do nosso Detran em comparação com os outros no Brasil, né? Nós temos uma quantidade muito grande de serviços disponíveis online. E isso, claro, facilita muito a vida do cidadão, porque em muitos serviços ele de fato nem precisa aparecer no Detran. Ele pode fazer tudo pela internet. O nosso site é muito rápido, é um site muito bom. E, claro, a gente já tem hoje são mais de 45 serviços disponíveis. Dá para citar alguns deles online. aí, que são online? Eu citei um exemplo, que é a segunda via, né, da habilitação, que ela não tem nenhuma burocracia. Você entra lá,
imprime a guia, pagou, é só esperar chegar. Então é uma coisa realmente muito rápida. Mas até algumas coisas assim um pouco mais complexas, como a renovação da CNH, que você obviamente vai precisar se deslocar para uma clínica. Mas né? você faz o agendamento. Né? Mas é um agendamento e você pode fazer a abertura do processo de casa. Você vai imprimir uma guia, vai pagar e aí agenda e já vai lá no dia agendado. Quer dizer, então assim, claro, entre outros serviços, né? Entre outros serviços que hoje você pode fazer direto de casa. Então isso realmente facilita muito a vida. Agora ainda tem alguns serviços que o cidadão precisa comparecer, que são serviços que a segurança do processo a gente ainda precisa trabalhar para colocar esses serviços online. Então eu vou lhe citar um exemplo que será o nosso próximo passo, provavelmente aí nos próximos meses. Nas outras entrevistas eu prometi para o primeiro semestre, então eu estou apertando lá o pessoal para a gente entregar no primeiro semestre, que é o seguinte: eu vou criar uma área segura no nosso site em que o cidadão vai poder fazer um login. Porque hoje o que acontece? O nosso site é um site aberto. Ele é um site muito bom, muito rápido, mas ele é aberto. Então certas informações são informações de segurança. Eu não posso permitir que o cidadão tenha a informação de outra pessoa. Então eu preciso criar... Eu posso pegar alguém pode pegar o meu CPF e ter acesso. Exatamente. Então hoje, se alguém pegar seu CPF e colocar lá, ele vai ter acesso a informações básicas que não são confidenciais. Então o que é que eu quero fazer? Nós vamos fazer lá no Detran. Nós vamos criar uma área de login. Então você vai fazer um cadastro. Para fazer um cadastro você vai ter que colocar seus dados e tudo mais, aí é mais seguro. Depois que você fizer o cadastro, você vai ter uma senha. E aí essa senha vai garantir a você que aquele espaço é um espaço seguro. Então eu vou dar um exemplo hoje que a gente tem lá de muita gente que ainda tem que enfrentar uma fila e que acontece muito, que é o seguinte: o cidadão vai abrir o processo para renovar a carteira e aparece lá, quando ele coloca o CEP, ele mudou de endereço, ou ele esqueceu o CEP, botou o CEP errado, não importa. Aí vai aparecer uma mensagem dizendo assim: você tem que comparecer ao posto de atendimento. Por quê? Porque você vai ter que confirmar o endereço. E aí essa confirmação de endereço ou a mudança do endereço que você vai ter que fazer, ela obviamente implica uma informação de segurança, né? O seu endereço. Então a gente ainda tem que fazer isso pessoalmente. Quando eu criar a área de login, o que é que vai acontecer? Eu vou permitir que o cidadão coloque e mude seus dados, seu endereço com segurança. Aí eu vou eliminar também mais um pedaço grande da fila que a gente tem hoje nos postos de atendimento. Quer dizer, cada serviço que a gente coloca online e cada elemento que a gente, vamos dizer assim, torna mais seguro dentro desse site, permite que eu diminua mais esse atendimento presencial e, claro, as pessoas tenham mais conforto também no atendimento presencial, né? Porque é como você diz, você lembrou aí dos tempos, né, em que o Detran era lá na praia, no Pontal, e claro, naquela época a gente não tinha nenhum serviço online, né? Então você imagine que tudo que você precisava resolver tinha que ir ao Detran. Hoje não, hoje você tem uma série de serviços que você nem precisa se deslocar, mas ainda assim, se você vai ao Detran, você vai perceber que tem fila, né? As pessoas estão lá, demora um pouco para ser atendido, porque é muita gente, né? É natural que você não vai em nenhum órgão público hoje atendido imediatamente, porque a demanda também cresceu. É verdade. Mas assim, eu tenho uma esperança muito grande que cada serviço desse que a gente coloca, a gente chegue a um momento de um certo conforto. Para quê? Para que o cidadão possa agendar também o seu serviço no Detran. A vistoria, ela é agendada também? É agendada, a vistoria já é agendada, né? A vistoria é agendada, o seu exame obviamente é agendado, mas o atendimento comum ainda não é agendado, mas a gente vai agendar também. Então o que é que eu quero? Que o cidadão entre no site, verifique se o seu serviço é online. Se for online, ele já resolve. Se não for, eu vou abrir uma abazinha para ele agendar. Aí fica mais fácil, porque o cidadão fica mais confortável, ele não vai lá e não sabe quando vai ser atendido, né? Então esse é um passo que a gente vai implantar, mas como eu digo, é um de cada vez. Para isso acontecer, o que é que nós estamos tomando uma providência aí? Alguns serviços de habilitação que a gente percebeu lá, fizemos uma análise, né? uma verificação empírica mesmo, de que muitas pessoas, mesmo tendo o serviço online, ainda vão ao posto de atendimento, né? Então nós fizemos uma campanha muito forte de orientação dessas pessoas. Então eles estavam na fila e a gente orientava, esse serviço ele tem online e tal. A partir de agora a gente vai tirar esse serviço do atendimento presencial. Quer dizer, a gente vai botar uma pessoa lá para ensinar como faz, né? Mostrar como é que faz. Até obrigar o cara a ir lá para o online. Exatamente. Né? É uma tentativa de assim, fazer essa adaptação. Muitos órgãos públicos já fizeram isso, né? Então vou citar um exemplo aqui comum.
Se você hoje for à sede da Polícia Federal para tirar um passaporte, ele vai lhe explicar, ele vai lhe dar um papelzinho, diz, ó, cidadão, você vai ter que ir para o site, botar lá a sua informação, todo o agendamento é feito pelo site. Então nós vamos fazer isso agora com alguns serviços, que são serviços que a gente percebeu que são muito simples, né? Como esse de segunda via de CNH. É um serviço muito simples, você faz no celular, na verdade, né? Você entra lá no celular, o nosso site é adaptado para o celular, então você entra no celular, imprimiu a guia, quer dizer, imprimiu não, gerou a guia já gera o boleto obviamente você pode copiar, já paga no aplicativo do seu banco, se você tiver. Tudo de casa. No celular você já resolve. Então a gente vai ter uma pessoa explicando, né, no posto de atendimento, mas estamos também com campanhas, né, nas redes sociais e na televisão, instigando, ensinando o cidadão a usar o site do Detran e assim deixar o atendimento presencial para quem realmente precisa, que é que assim, serviços que ainda têm que ser feitos presencialmente, serviços que envolvem segurança da informação, alguns serviços com veículo precisam ainda ser feitos presencialmente, a vistoria obviamente precisa ser feita presencialmente, então tem muita coisa que ainda assim, mesmo que a gente coloque uma série de serviços online, serão feitas presencialmente. Com isso, o que é que eu vou permitir? Se eu tiro da fila as pessoas que podem fazer o serviço online, eu posso permitir o agendamento com mais conforto e mais tranquilidade, para um prazo, né? Um prazo que não seja um prazo muito longo. Claro, o cidadão pode agendar, mas se ele só tem agendamento para um mês, não dá certo, né? Então eu vou ter que ter essa ponderação aí que nós estamos fazendo agora. Diminuiu esse prazo de atendimento da vistoria? Porque às vezes era um prazo muito longo, né? A gente Como tem é que está isso ocorre uma variação, né? Porque nós temos, claro, uma demanda às vezes que aumenta e diminui também. O que é que acontece? No início do ano, normalmente tem uma demanda muito grande, né? As pessoas normalmente deixam de fazer resolver suas questões em dezembro para resolver logo no início do ano. Então a gente tem um aumento realmente grande aí, início do ano, janeiro, fevereiro até março agora, tem um aumento grande na frequência. Depois diminui um pouco, fica mais tranquilo. Mas isso é uma coisa sazonal mesmo, sabe? Às vezes está um pouquinho maior, às vezes está um pouquinho menor. Ok, vamos a mais um intervalo, é o último, né? Daqui a pouquinho a gente volta. Você sabia que o Disque Denúncia 181 funciona 24 horas e ninguém precisa se identificar? Mas se o sigilo é garantido e só tem eu e você aqui, então você não precisa falar tão baixo, né? Ajude a polícia a combater a criminalidade. Ligue 181, baixe o aplicativo ou acesse o site. Solte sua voz. Denuncie e ajude a manter Alagoas segura. Governo de Alagoas. A internet caiu. O e-mail falhou. A maquininha travou. E o cliente se mandou. A Alu Telecom tem uma das melhores coberturas em fibra ótica do Brasil. São mais de 16 anos de experiência e 29 mil quilômetros de fibra ótica espalhadas pelo país. A Alu está presente nos melhores centros empresariais de Maceió, levando internet de verdade e soluções perfeitas para o seu negócio. Acesse o site e saiba mais. Alu Telecom. Conexão de verdade. Em 10 anos de história, foram muitos clientes e cada um foi único. Não trabalhamos apenas com revestimentos, oferecemos soluções, transformamos o seu ambiente e realizamos sonhos. Assumimos a responsabilidade de cuidar do que é seu e, para isso, procuramos parcerias e nos especializamos a cada dia mais. Nossa vontade de aprender e atender cada vez melhor só aumenta. Esse é o nosso sonho. Queremos realizar o seu. Oikos, personalize. Você é único. Móveis de qualidade você encontra aqui. Armazém NS Design. Móveis planejados em até 24 vezes sem juros, além de toda a linha Tramontina. Temos móveis soltos para pronta entrega e facilidade no pagamento. Armazém NS Design. 3022-6632. De volta agora no último bloco e a gente continua conversando aqui no Papo Cabeça de hoje com o Adroaldo Catão, diretor-presidente do Detran. Presidente, campanha de verão, como é que tá? A gente começou aí uma campanha de verão no ano passado, né? Estendemos para o carnaval e fizemos assim, claro, tem uma campanha educativa muito forte, publicitária, né? Que é
ela tem aquele objetivo que toda a campanha, o ano todo a gente tem que fazer esse tipo de campanha, que é martelar mesmo na cabeça do cidadão a consciência para o respeito às regras de trânsito, né? E assim, é claro que a gente tem um foco muito mais específico em aquilo que a gente considera, pelas pesquisas e pelas estatísticas, que são nossas fragilidades, né? Então, quais são as nossas fragilidades hoje? É o motociclista, né? O motociclista está sujeito a um risco muito maior, o pedestre e o próprio ciclista. E claro, para isso a gente também tem que conscientizar o motorista, porque ele precisa também cuidar, vamos dizer assim, desses veículos menores. Então a campanha está centrada nisso, é uma campanha para cima, assim, alegre, porque as pesquisas também indicam que esse tipo de mensagem, quando é positiva, tende a fixar mais do que aquela mensagem negativa. Ela tem uma penetração melhor. Do medo, exatamente. Até que, assim, alguns vídeos desses que circulam às vezes na internet causam um impacto imediato, né? Aqueles vídeos mais, assim, vamos dizer assim, macabros até, mas um impacto não perdura, né? Se diz que o impacto de uma mensagem positiva é melhor. Então a nossa campanha é bem positiva, para frente, né? Com o lema quem vai para a rua vai de boa, quer dizer, o verão é esse momento de você estar na rua, né? Vários turistas na cidade, então essa mensagem ela passa esse sentido positivo, diz, vá para a rua, agora vá de boa, respeite as regras, respeite, se você é pedestre, tome cuidado, atravesse na faixa. Ele está mais consciente. Olha, a gente tem alguns dados aí assim que demonstram que em alguns aspectos, né, principalmente no que tange a questão da bebida, né, bebida e direção, a gente tem tido um grande avanço. Né? Isso, claro, é em função do ótimo desempenho da Lei Seca. Né? A Lei Seca é o braço de fiscalização do Detran, né? E ela tem funcionado muito bem, ela é parte também dessa campanha educativa, quer dizer, a Lei Seca também participa dessa campanha, fazendo não só as ações de fiscalização, claro, mas também as ações educativas que a própria Lei Seca faz, né? Palestras, enfim, discussões nas escolas, nas empresas, porque a ideia é, claro, orientar e também fiscalizar. E punir também. Isso, você tem que fazer aí as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Sempre que eu pego os relatórios que são enviados pelo Tenente Emanuel, que é o coordenador da Lei Seca, eu sempre tenho olhado os números. Realmente tem caído. Tem caído. Mas ainda é preocupante a quantidade de pessoas que ainda insistem em dirigir embriagadas. O número de pessoas também dirigindo sem habilitação. É uma coisa impressionante. Eu me impressiono porque é uma atitude de um alto risco, né? E as pessoas precisam tomar consciência disso. O trânsito é algo que eu sempre digo, o trânsito já é uma atividade de risco por si só, né? Então quando você adiciona mais elementos de risco à própria atividade, quer dizer, você não tem ideia do quanto de mal você pode causar. Eu estava comentando numa entrevista que sempre que alguma pessoa faz uma brincadeira comigo, eu sou do Detran, e pergunta onde é que vai ter lei seca e tal, as pessoas falam brincando, mas é um assunto bem sério. Eu costumo dizer assim, rapaz, olha, um Uber, um táxi, um transporte público, uma carona, é algo tão simples de você fazer hoje e resolver. E, infelizmente, uma noite que pode ser um dia, enfim, uma festa que pode ser uma coisa muito alegre, muito legal, muito interessante, pode se transformar num carro na sua vida, né? Você imagine se você está dirigindo um automóvel e mesmo que você não esteja completamente embriagado, mas imagine a infelicidade que pode acontecer com qualquer um de você ter um acidente de trânsito, atropelar alguém, de você de repente bater num carro e a pessoa ficar gravemente ferida e você tendo bebido. Né? Quer dizer, isso vai causar um transtorno para a sua vida que você não tem ideia, você vai ser processado criminalmente. Quer dizer, problema para o resto da vida. Para o resto da vida. A imprensa vai chamar a atenção desse fato, que é um fato que chama a atenção. Então, assim, tem que ter consciência de que o risco que você está se submetendo é muito grande. E, claro, o risco você está submetendo às outras pessoas também. Colocando né? em risco outras vidas. Muito, muito, colocando em risco mesmo. Então, imagine você motociclista. É isso que também me deixa muito impressionado, é o motociclista que bebe e dirige. Quer dizer, a moto já é também um elemento sobre de quatro risco. rodas, já é um perigo. Imagina sobre uma motocicleta. Eu sou motociclista também, eu tenho a carteira de motociclista. Digital, inclusive. Digital, digital. E me lembro muito bem, quando eu estava aprendendo, né, na época que eu tirei a carteira, eu via muitos condutores de motos sem a carteira, né? Sem a habilitação. E não, porque ainda não tirei, vou tirar, tal. Mas tudo bem, quando você via essa quantidade de gente que você recebe nos relatórios do tenente, ele manda, né, manda os relatórios e tal, isso é muito transparente também, é uma orientação que a gente tem lá.
você percebe que tem aumentado a quantidade de pessoas sem a habilitação. Né? Isso é o outro lado da moeda, como eu estava dizendo. A gente tem diminuído a quantidade de ingestão de álcool, né? Mas a gente tem aumentado esse outro tipo de infração. Mas é justamente por isso, porque o cara bebe, aí o que não bebe é inabilitado. Ele termina levando o carro. Passa a ser o motorista da rodada. Mas sem ser motorista. Sem ser motorista. E eu tenho percebido também um aumento na quantidade de problemas relacionados ao uso do celular na direção, né? Tanto na direção do automóvel quanto da motocicleta. Né? É impressionante. Então você tem tido quedas bobas de motocicleta por causa do uso de celular. E você tem tido um aumento muito grande de casos de acidentes por causa do uso do celular. E é impressionante, algumas pesquisas, eu fui ler sobre isso, né? Algumas pesquisas dizem que o uso do celular no volante equivale à embriaguez. Quer dizer, a perda de atenção é tão grande que ela equivale a um caso de embriaguez no volante. Eu não sei esses números, mas, por exemplo, dirigindo até a 60 km por hora, cada vez que você olha ao celular, você dirige não sei quantos metros, né? Isso. Praticamente com o olho fechado. Porque, exatamente, a atenção que o celular faz com que você perca, né? Quer dizer, você se prende completamente. As pesquisas de psicologia explicam isso. Né? Você não consegue ter atenção em duas coisas ao mesmo tempo, não assistir dois filmes, né? Não dá. Então, quando você está aqui no celular e você está lendo ou vendo um vídeo, né? Você imagina. Claro que você perde completamente a atenção. Você perde a visão periférica. Exato, perde a visão periférica, enfim. E é como você disse, você está a uma velocidade e olhou 2 segundos, pode fazer diferença. Uma criança atravessar a rua, enfim, coisas gravíssimas que podem acontecer por uma bobagem, né? E como o trânsito, ele ao mesmo tempo é um ambiente de muito risco, mas é um ambiente comum, que a gente está nele o tempo todo, né? As pessoas tendem a se acostumar com o risco. Esse é o grande perigo. É por isso que as campanhas... digitando, cara. Digitando. Várias vezes, é impressionante. E o interessante é isso, a nossa campanha, ela tem que ficar fixando o tempo todo, justamente porque as pessoas esquecem que estão num ambiente de alto risco, né? Então é por isso que a campanha tem campanha verão, nós temos o Maio Amarelo, aí vamos fazer uma nova campanha todo ano, nas datas previamente definidas pelo Denatran, que é o órgão federal. Cada Detran de cada estado organiza a sua campanha. Então esse ano nós fizemos uma campanha de verão estendida para o Carnaval, que também é um momento de bastante atenção, e a gente vai fazer também o nosso Maio Amarelo, que é a nossa próxima campanha. Ok, presidente. Obrigado pela atenção, agradeço, um grande abraço, sucesso, estamos altos por aqui. Estamos altos também, à disposição. Tá legal. Papo Cabeça fica por aqui no Acta, a gente volta depois. Até já.